Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um carro que faz 0 a 100 em 7 segundos, que tem estrutura de fibra de carbono e que tem uma suspensão mais firme que é muito boa para fazer curvas em altas velocidades. Você pode até achar que eu estou falando de um carro esportivo, mas não, eu estou falando de um carro elétrico, a BMW i3, que é essa mistura de monovolume com minivan, com hatch, mas que no final das contas parece para mim, pelo menos, um carro conceito. Eu nunca imaginaria ver um carro desse aqui na rua, mesmo 10 anos depois do seu lançamento, ele ainda continua sendo um carro totalmente fora da curva e extremamente futurista. Então bora conhecer aqui um pouco mais sobre o i3, falar um pouco sobre as suas qualidades e as suas limitações e dar uma voltinha aqui também nesse carro. Bora lá! E essa carinha de carro conceito aqui da BMW i3 não veio de lugar nenhum. Esse carro é sim um conceito que veio até as ruas e foi a primeira tentativa da BMW no mundo dos elétricos, ao lado da BMW i8, que lançou mais ou menos na mesma época e que também colocou a BMW nesse mundo dos carros elétricos e híbridos que tendem mais à eletrificação. Essa mesma receita foi evoluindo com o passar dos tempos e hoje a BMW tem vários carros elétricos na linha, sendo um dos principais destaques a BMW iX, o primeiro SUV elétrico grande que vai ser lançado pela marca e que está chamando bastante atenção exatamente pelos mesmos motivos que fizeram a i3 ser um grande chamariz para a marca há 10 anos atrás. É muita tecnologia, uma construção completamente fora do normal e também um visual bem diferentão. E falando um pouco sobre esse visual, né, é bem controverso falar que esse carro é bonito. Mas para falar a verdade, eu acho que pela proposta de ser um carro conceito, um carro diferente, é uma coisa muito legal e que a gente deve apreciar a ousadia do design dele, né? A tampa aqui, a gente está falando de uma peça de vidro. Toda essa lateral aqui com essa janela meio esquisitona, a gente está falando aqui também de um carro que tem 4 portas, mas que não abrem de uma forma convencional. A gente está falando de um carro que tem estrutura de fibra de carbono e vários materiais super leves aqui no seu exterior. E inclusive no interior também, né? Ele tem ali algumas partes de bambu ecológico, ela tem algumas partes de materiais reciclados. Então, tudo que a gente tem por fora e por dentro aqui da i3 é realmente coisa de carro conceito. É aquelas coisas que saem direto da prancheta de um designer, daqueles engenheiros mais malucos que tem dentro das montadoras e estão querendo desenhar o que vai ser o futuro daqui a 10, 20 anos, só que trazido aqui para a realidade de um carro que você pode dirigir nas ruas. Bora falar um pouquinho sobre o que a gente tem ali embaixo do capô aqui do i3. E geralmente quando eu falo que tem embaixo do capô em um carro convencional, a gente está falando do motor, mas aqui é um carro elétrico. Vou abrir um capô aqui para mostrar para vocês. Basta apertar um botãozinho e você abre o trunk, que é o trunk, né, que é porta-mala em inglês, só que com FR no início, como se fosse de frontal. E aqui no caso do i3, a gente não tem um compartimento muito grande, né? A gente tem basicamente aqui um compartimento de serviço, onde você encontra aqui a fonte de energia para recarregar o carro e também um kitzinho aqui de troca de pneu e de encher novamente os pneus, porque esse carro não tem step, ele tem pneus run flat, o que é perfeitamente comum aqui nessa categoria. Mas falando agora sobre realmente o motor, né? A gente está falando de um carro que tem equivalente a 170 cavalos e 25,5 kgfm de torque, que leva ele a uma velocidade máxima de 150 km por hora, que para falar a verdade, para um carro elétrico, não é de todo ruim assim. Mas, apesar dos 25 kg de torque não ser uma coisa que impressiona nos números, fazem esse carro ter um desempenho muito bacana. Na hora que eu estiver andando, eu mostro um pouquinho mais para vocês, mas dentro da cidade, ou até mesmo numa via um pouquinho mais rápida, numa entradinha de estrada, numa saída de pedágio, ele tem desempenho mais do que suficiente. Mas bora ali para o interior, onde eu vou mostrar para vocês onde que é o lugar mais diferentão do i3. Realmente muito legal. E como vocês viram agora, as portas aqui da BMW i3, elas não abrem de uma forma convencional. Elas são portas que abrem assim como uma coisa muito esquisita que dificilmente a gente vê em outros carros, né? E a porta traseira, inclusive, ela só pode ser aberta quando a porta dianteira está aberta também. Então bora fechar aqui, porque tá uma coisinha chata. E vamos falar um pouquinho sobre
o que tem nesse interior tão diferente aqui do BMW i3? Primeiro de tudo, quando a gente fala em questão de equipamentos, a gente tem tudo que é esperado de um carro, de certa forma, de luxo, né? Então a gente tem o ar-condicionado automático, a gente tem aqui uma bela tela de central multimídia, vou dar um clique aqui para vocês verem também. Essa tela não é uma tela touchscreen, como é padrão nos carros da Volkswagen, da BMW, perdão, dessa época, né? Então todo o controle é feito através de um joystick, né? De uma rodinha aqui no centro, e essa rodinha aqui, sim, ela é touch. Então, alguns controles do carro você consegue fazer aqui de forma sensível ao toque. Ainda falando um pouco sobre o interior aqui, a gente tem o seletor de marchas aqui do lado direito do volante, e a gente tem também aqui um volante de 2 raios, bem diferentão, com os controles aqui do lado esquerdo do piloto automático, e do lado direito a gente tem aqui os controles do som. Não é um controle da central multimídia propriamente dito, só os controles da função de som. Ele tem também um computador de bordo super limitadinho aqui, que você consegue ter algumas informações sobre consumo, autonomia, e todos eles aparecem nessa parte central aqui do painel, que é um painel super pequenininho, né? Na hora que você olha aqui ele parece ser um painel grande, mas a tela propriamente dita é só nessa parte central aqui, um filetinho bem pequenininho. Já a central multimídia aqui, né, não tem uma tela pequena não, uma tela bem grandinha, mas é legal. Aqui você consegue ter várias informações bacanas sobre o carro. Você consegue mexer em informações sobre iluminação, então você tem, por exemplo, a iluminação interior em 2 tons diferentes. Vou mostrar para vocês aí como que fica durante a noite. Mas a gente tem o modo Classic, que é com uma luz um pouco mais avermelhada, e o modo Modern, que é com uma iluminação um pouco mais clara. A gente também tem informações aqui sobre a chave, né? A chave desse carro é uma chave presencial e uma chave presencial configurável. Então ela tem um botão aqui que você pode colocar funcionalidades específicas para ele, né? Então essa é a chave, é um cartãozinho, onde você tem aqui o desbloqueio, o bloqueio, a abertura aqui do capô e esse botão aqui que você pode configurar aqui pela central multimídia qual que é a função que ele vai ter. O que eu acho que faz mais sentido aqui é deixar a abertura do porta-mala de verdade, né? O porta-mala que fica lá atrás. É um carro que tem uma ergonomia muito bacana, então, óbvio, é diferente. Tudo desse carro é diferente do convencional. Então, você achar a sua posição aqui também é um pouquinho diferente. Mas é muito confortável. Você consegue aqui ter no banco ajuste de altura. O volante também, olha, tem ajuste de altura e de profundidade. E é um ajuste bem comprido, né? Você tem várias opções aqui de onde você vai deixar. Já o banco, apesar de ter aqui o ajuste de altura, ele é um pouquinho mais limitado, né? Então você coloca aqui e você consegue levantar o banco. Ele é fixo na frente e aí você tem que dar aqueles pulinhos aqui para baixar ou para levantar. Mas fácil de você achar a sua posição aqui. Eu gostei da posição quase a mais baixa de todas, é onde eu me senti mais confortável aqui dentro. O volante tem uma empunhadura bem legal, não é um volante com uma empunhadura memorável como outros carros da BMW, mas ainda assim um bom volante aqui para você dirigir. E todos os controles estão na sua mão, né? Apesar de ser um carro elétrico, né, e teoricamente você pensa que ele vai ter coisas tecnológicas que vão ser fora do normal e que vão ter aqueles controles touch super complexos, não, a gente tem um ar-condicionado fácil de mexer aqui, fácil de fazer os controles, tudo na mão. O som é a mesma coisa, né? A gente tem as coisas da central multimídia aqui no meio e a gente tem os controles do rádio e daqui do que você está ouvindo aqui. E tudo isso é touch, olha, repara. Eu vou passando o dedo aqui, olha, e ele vai trocando as rádios ali de cima. Então, muito legal. Ele consegue juntar aqui essa modernidade, esse futurismo do carro, sem trazer aquelas características um pouco desconfortáveis que a gente encontra em alguns carros que tentam também ter essa proposta um pouco mais moderna demais. E por fim, beleza, ele tem todo o sistema de segurança que você espera. Então ele tem aviso de frenagem, ele tem vários airbags, muitos airbags, ele tem o farol automático, ele tem limpador de para-brisa automático, tem controle de tração, tem controle de estabilidade. É um carro super seguro, sem dúvida alguma, e que ainda tem um extra, né, que o monobloco dele, né, essa carcaça aqui, essa estrutura central dele, é feita de fibra de carbono. Vou até pedir para o Gavi mostrar para vocês aqui, olha. Reparem, isso aqui, olha, é fibra de carbono, olha. Todo carro é feito de fibra de carbono. Então a gente está falando de um carro compacto,
feito de fibra de carbono. Legal, né? Então, muita segurança aqui, sem dúvida alguma. E não poderia deixar de falar sobre a coisa que mais chama atenção aqui nesse carro, que é o visual dele, bem diferentão, né? A gente está falando de um carro que tem essa parte aqui do meio, toda feita em uma madeira ecológica, né? Um bambu, bem curioso. Algumas partes aqui em couro ecológico também, um couro marrom, que pelo menos na linha 2021 é a única opção de interior que você tem, é com esse couro marrom. Ele vai aqui com couro com soft touch muito legal, aqui em cima também, aqui no canto, aqui no meio. Os próprios bancos também seguem esse mesmo material, muito legal mesmo. E as outras partes do interior daqui do carro, como por exemplo essa parte aqui do forro de porta, o fundo aqui do interior e várias outras partes do carro, tem esse material aqui, que é um material super ecológico, reciclável, que parece uma resinazinha, uma fibra de vidro, alguma coisa mais ou menos nesse formato, e que é muito legal. Eu acho o interior desse carro fantástico. Falar que ele é o interior bonito, com certeza vão ter algumas pessoas que vão criticar, mas ele é um interior completamente fora do normal e muito bacana. Combina com o visual e com a proposta futurista aqui do carro. Mas bora lá para o banco de trás, onde eu vou falar um pouquinho sobre o espaço para os passageiros. E sentado aqui no banco de trás, a gente está falando de um carro que tem 4 lugares. Então, 2 na frente, 2 aqui atrás. E de verdade, eu fico feliz que a BMW não tentou enfiar um terceiro lugar aqui nesse carro, porque ele é um carro muito curto. Geralmente nos vídeos o Davi gosta de mostrar isso, né, colocando o braço dele estendido aqui até o outro lado para mostrar o espaço lateral. E nesse caso aqui, olha, eu estou sentado exatamente no meio aqui do banco. Se eu esticar meu braço, eu consigo encostar aqui do outro lado, no acabamento da porta. Então 2 pessoas vão bem, uma terceira pessoa aqui com certeza não iria nada confortável. Então nessa posição aqui eu tenho um espaço bom para o meu joelho, né, como eu tinha mostrado, tenho um espaço ruim para os meus pés, mas eu também não tenho um suporte dos melhores aqui nas minhas coxas, né? Minha coxa acaba ficando um pouquinho flutuante aqui, o que faz com que esse carro não seja muito confortável para os 4 ocupantes pegarem estrada. 2 pessoas vão bem, mas os 2 aqui de trás vão bem mais ou menos. Uma coisa que vale a pena ser elogiado aqui é que esse carro não tem túnel central, então o assoalho dele é quase 100% plano, faz com que seja melhor aqui de você talvez colocar o pé, abrir a perna para ter um pouquinho mais de conforto. E o fato que esse carro é um carro elétrico, ou seja, aqui embaixo dele, do assoalho, a gente tem todo o conjunto de baterias. Isso faz com que outros carros elétricos, inclusive os que já passaram aqui no canal, sejam ainda mais desconfortáveis em relação a isso. Aqui não. Como a gente tem um teto super alto, a BMW conseguiu levantar também aqui os bancos de trás e fazerem com que você não tenha o melhor espaço do mundo, mas que seja bem razoável aqui para a cidade. Mas antes de sair aqui do banco de trás e mostrar para vocês o espaço lá do porta-mala, vou fechar a porta aqui para mostrar para vocês como que é. Primeiro, o acabamento, que segue o mesmo padrão ali da frente, né? Então, com esse material meio fibroso aqui em cima, couro aqui no suporte, esse material aqui de tecido acolchoado no meio, o bom sistema de som da Harman Kardon e olha o tamanho dessa janela. Ela fica bem para frente, né? Dá para perceber como que é uma porta pequena, né? Tem um espaço grande aqui, a coluna na minha lateral. Mas apesar da coluna que está perto da minha cabeça, não tem uma sensação de claustrofobia, de desconfortável aqui dentro, porque a gente tem essa baita dessa janelona aqui do lado. E além disso, a gente tem também um teto solar, que não é um teto solar panorâmico, mas ele consegue trazer um pouquinho mais de luz aqui para o interior do carro. A gente está falando de um teto solar que é dividido em 2 partes aqui dentro. Bem diferentão, né? Mas consegue trazer essa amplitude necessária aqui para o interior da i3. Então, bora abrir a porta e mostrar para vocês agora o porta-mala. O porta-mala tem pouco mais de 200 litros de capacidade, é um porta-mala pequeno, não chega ali nos 300 litros, mas é um porta-mala que tem um aproveitamento muito bom. Vou mostrar aqui para vocês o porquê. A gente está falando de um porta-mala absolutamente plano, então repara, a mesma altura que a gente tem aqui na entrada do porta-mala, a gente tem no resto, até ali na frente. E, inclusive, ele também é plano na hora que você rebate os bancos. Eu viajei com esse carro recentemente, né? Na verdade, eu voltei de uma viagem com esse carro recentemente. E aqui dentro desse porta-mala couberam 5 malas, sendo 3 malas grandes de despacho, 2 malas de mão, 2 mochilas e uma caixa. Ou seja,
muito, mas muito espaço. E a impressão que eu fiquei pelas imagens aí que eu mostro na tela também, é que basicamente caberia o dobro das coisas que eu tinha colocado aqui. Então, excelente porta-malas. Vocês já viram como que o i3 é um carro esquisito por fora e por dentro, né? Totalmente fora do convencional. Mas será que dirigir ele também é muito diferente? Então bora dar a partida, né? E já começamos aqui com uma coisa um pouquinho diferente. A partida dele é num botãozinho, olha. Aqui, onde é o seletor do câmbio. Então, apertei com o pé no freio, o carro já está ligado. Você consegue perceber pelo Ready aqui no painel. E vamos lá, puxando aqui para trás do câmbio. Você dá uma rezinha, que tem um carro aqui bem perto. É só para dar uma leve manobrada. E na hora que você empurra o chifre do capeta, segundo o que o Davi falou aqui, para frente você vai para o modo Drive. Óbvio, né? É um carro elétrico, então ele não tem marchas para você ficar trocando, né? Ele só tem direção para frente ou para trás. E o que é a primeira coisa que você percebe na hora que você senta aqui? Claro, é o silêncio. Então é um carro elétrico, você não ouve barulho absolutamente nenhum. E mesmo na hora que você está manobrando, você não ouve barulhinhos de aviso de pedestre, igual que tem em alguns outros carros elétricos que já passaram aqui pelo canal. Então é realmente um silêncio absoluto. E para dirigir na cidade, vou ser muito sincero com vocês, é ótimo. Todo isolamento acústico de um carro elétrico acaba tendo que ser muito mais bem cuidado do que em um carro convencional. E aqui no caso do i3, ele é realmente muito bem trabalhado. Então você não ouve barulhos externos, só quando você cai num buraco, igual eu caí ali, você ouve um pouquinho da suspensão. Quando você está em velocidade um pouco mais alta, ou na chuva, igual que a gente está aqui hoje, você ouve alguns barulhinhos. Mas é algo bem no nível aí de um carro de luxo. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um carro de mais de 350 mil reais, né? Então é de se esperar que ele tenha realmente um isolamento acústico de respeito. Uma coisa interessante na hora que você dirige aqui o i3, né? Eu tô com o ID3 na cabeça aqui por causa do Volkswagen, mas é o BMW i3, né? É que ele tem um modo de condução com um pedal. Mas não tem nenhum lugar que você consegue desligar e ligar isso, não existe nenhum lugar que fala que você está nesse modo de condução de um pedal. Ou seja, ele só parece um pedal muito esquisito, porque ele fica ali naquele meio termo entre um pedal que vai ali regenerar um pouquinho mais a bateria, ou um modo de um pedal que realmente vai ter aquela frenagem forte na hora que você tira. Dá para você dirigir com um pedal? Dá, mas não em todas as situações. Então só fica sendo um pedal um pouco pesado. E isso acaba sendo aí um dos primeiros pontos que eu não gostei muito de dirigir esse carro. O pedal dele é igual o pedal de BMW, sabe? Aqueles pedais ficam presos no chão ao invés de ficar preso no assoalho aqui. Então você coloca o pé aqui e tem que ficar pressionando. E como ele tem esse modo de condução que é mais ou menos o modo de um pedal, você acaba tendo que ficar todo o tempo pisando no acelerador. E é um acelerador pesado, igual qualquer outra BMW. Então é uma sensação um pouquinho cansativa, e que eu não vou falar que é totalmente diferente do resto do carro, né? Porque a direção dele também é uma direção bem mais pesada. Ele tem pneus super finos, né? Na hora que você olha o carro de fora, ele parece uma bicicletinha, aqueles pneus super fininhos, ecológicos ali para reduzir o atrito e reduzir o consumo das baterias do carro. Mas apesar dos pneus finos, a direção é uma direção bem pesada. Ela é uma direção pesada para manobra, e ela é uma direção pesada quando você está em velocidades mais altas também. É óbvio, né? Isso eu acho que foi uma tentativa aí, de certa forma, da BMW de passar uma sensação de um carro com mais solo do que ele de fato é, né? Então, beleza, eu entendo, mas na hora que você junta essa direção mais pesada e o pedal mais pesado, ele acaba sendo um carro um pouquinho mais cansativo de dirigir em longas distâncias. Não que seja a proposta do carro também, né? A gente está falando de um carro que tem uma autonomia de menos de 300 km, né? Nessas versões mais recentes, se não me engano, ele está com 260 km de autonomia em ciclo misto. E na hora que eu vejo o consumo que ele tem feito aqui na estrada, em vias expressas, mas sempre rodando aqui dentro da cidade, sem pegar realmente grandes rodovias, ele mostra que ele rodaria mais ou menos por volta disso aí mesmo, de uns 250 a 300 e pouquinhos quilômetros, dependendo de qual que é o seu regime. O consumo ele fica sempre na faixa ali de mais ou menos 9 km por kWh,
Óbvio, vai variar. Então, se você usar o ar-condicionado, ele vai cair muito. Se você estiver em altas velocidades também, numa rodovia a 110, ele também vai subir muito o consumo, vai durar menos as baterias. Mas é uma autonomia ok para quem vai rodar na cidade e totalmente fora da realidade para alguém que vai pegar a estrada, né? Com 200 km aí, 200 e pouquinho de autonomia na estrada, realmente andando ali em altas velocidades, você mal chega no litoral norte ali de São Paulo, né? É realmente bem limitante ali, dependendo de qual tipo de viagem que você vai fazer. Mas na cidade, 250, 300 km, mais do que suficiente aqui para você rodar, mesmo que você seja uma daquelas pessoas que rode um pouco mais. Só que aí, claro, né, você precisa de ter um carregador em casa, ou um carregador no trabalho, ou então você ir com frequência no shopping, que tem carregador disponível. Você acaba virando refém ali da infraestrutura do carro elétrico, que é uma coisa comum a qualquer carro elétrico hoje em dia, que tende a melhorar, mas ainda é um pouquinho deficitária hoje. Continuando falando aqui um pouquinho da sensação de dirigir, né? Como eu tinha comentado com vocês, a gente tem aqui o modo de direção, que é praticamente um pedal. Então o freio é um pedal que você realmente praticamente não usa. Se eu quiser ficar parado aqui no sinal sem pisar no freio, olha, eu praticamente posso. Eu só não posso aqui porque é uma leve descida. Então o pedal do freio você realmente usa muito pouco e você deve utilizar pouco mesmo, porque se você fica só ali no acelerador, ele regenera mais as baterias, então o freio é realmente um desperdício de energia, né? E num carro com uma autonomia pequena como esse, faz toda a diferença. E outra coisa que você pode selecionar aqui no carro também é o estilo de condução. Então você tem um botãozinho aqui no painel e você pode alternar entre os modos Comfort, que é o modo impressionantemente de alto desempenho do carro, o modo Eco Pro, que é o modo que vai deixar o carro mais econômico e ele limita a velocidade máxima do carro a 130 km por hora, e o modo Eco Pro Plus, maisinho, que limita a velocidade do carro a apenas 90 km por hora, mas em compensação ele vai deixar o carro ainda mais econômico. E basicamente o que muda aqui nesses modos de direção é o comportamento dos pedais, do pedal do acelerador, né, no caso. Então, quanto mais para a economia você tá, mais pesado e mais você vai ter que pisar no acelerador para o carro reagir. Como a gente está falando de um carro elétrico, que tem boa arrancada para a saída do sinal, é óbvio que você, mesmo no modo Eco Plus, você não vai sentir falta nenhuma, olha. Se eu quiser sair rápido, olha, eu saio rápido do sinal. Então, realmente, esses estilos de modo de condução não fazem diferença no consumo, no desempenho, caso você precise, mas isso só agrava ainda mais a sensação esquisita do pedal pesado que eu tinha comentado com vocês. Então, se no Comfort você tem que ficar pisando um pouquinho no acelerador o tempo todo, quando você está aqui no Eco Pro Plus, você tem que ficar pisando muito no acelerador o tempo todo. E é um acelerador pesado, vai te cansar um pouquinho mais. Mas bora voltar aqui o carro para o modo Comfort. Vou dar uma aceleradinha leve aqui para vocês verem, olha. Se vocês acham que esse visual de família aqui do BMW i3 vai significar que ele é um carro sem graça de dirigir ou fraco, muito longe disso, viu? A gente está falando de um carro que tem uma boa potência e um torque incrível em baixas rotações, né? Desde o momento que o carro está ligado, ele já consegue entregar 100% do torque dele. Então, é um carro muito divertido de dirigir, sem dúvida alguma. E aproveitando que o i3 é um carro tão diferentão, vamos falar sobre mais algumas características curiosas desse carro. A primeira delas está logo aqui. Tá vendo essas grandes rodas aro 19 que o carro tem? Elas são calçadas em pneus que estão com a medida 155/70/19. Eu acho que eu nunca vi nenhum outro pneu que tenha essa medida. E vale lembrar que pneu com largura 155, a gente está falando da mesma largura que a gente encontrava em um Uno Mille, por exemplo. É uma largura de pneu que a gente não vê nem nos menores carros hoje em dia, nem mesmo o Kwid, que tem o pneu 165 nas suas versões de entrada. Ainda falando aqui sobre essa parte, toda a suspensão do carro é em alumínio, né? Toda a parte aqui dianteira do carro é em alumínio. Todos os materiais que são usados aqui na carroceria não são metálicos, né? Então, ó, não é metal, 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 não é metal. E aqui não é metal também. Muito esquisito, né? Muito legal como que ele usa materiais interessantes. E isso só é possível
através de um ponto. A estrutura do carro aqui, como eu tinha comentado com vocês, é toda feita de fibra de carbono. Então a gente tem aqui um monobloco super rígido, que dá mais rigidez torcional do carro, que dá mais proteção para as baterias em caso ali de incêndio, caso o carro bata, e que obviamente permite com que a BMW use materiais alternativos mais leves e mais ecológicos aqui no resto do carro. Outra coisa interessante aqui para mostrar para vocês é a maçaneta. Reparem, por fora, né? Parece uma maçaneta como qualquer outra, mas ela abre ao contrário, olha. Repara, ela abre por aqui. E ela, inclusive, ela é uma maçaneta solta. Se você puxar com força, olha, você vê que não tem nada travando ela aqui. Muito curiosa, muito bacana mesmo. E, inclusive, né, com a chave presencial, basta você chegar perto do carro, dar um puxão. No segundo, ela já abre para você. Aqui no interior também, as coisas estranhas não acabam. Já mostrei para vocês aí como que é a parte de dentro do carro, muitas coisas interessantes. Mas o que mais chamou a atenção para mim é o fato que ele não tem nenhum tipo de console central. Ele é um carro totalmente vazado ali no meio. O que é bem legal, dá um espaço bacana para os pés e que faz ser possível fazer algumas coisas meio loucas, como por exemplo, vou mostrar para vocês. Se eu entrar aqui do lado do passageiro, eu consigo vir aqui para o lado do motorista praticamente sem dificuldade nenhuma. Olha. Muito fácil trocar aqui de um lado para o outro. E ainda falando aqui sobre o interior, reparem, o teto solar aqui que eu tinha mostrado para vocês, que é dividido aqui, por dentro são dois, aqui do lado do motorista e do passageiro, cada um com a sua própria cortininha, mas quando a gente olha ali pelo lado de fora, se trata de um único vidro, né? Uma única peça de vidro que fecha aqui no teto solar. Então é bem limitado, né? O espacinho que ele abre aqui é bem curto, mas já é suficiente para enfiar a minha cabeça e poder dar um oi para vocês. Mas essas são algumas das características interessantes que eu encontrei aqui no BMW i3. E bora voltar para a nossa volta. Por fim, mas não menos importante, bora falar um pouco sobre a sensação da suspensão aqui do i3. Quando você pensa em um carro elétrico importado, você pensa em um carro duro e desconfortável, eu imagino. A gente já testou outros carros elétricos aqui e realmente em alguns momentos era realmente o que a gente percebia. Mas aqui no i3 ele não chega a ser um carro desconfortável, mas é sim um carro um pouquinho mais duro. Então ele tem uma característica de suspensão bem parecida com as BMWs, uma suspensão muito bem isolada, que praticamente não passa barulho aqui para dentro, mas que é uma suspensão um pouquinho mais firminha assim. Então ela é tão firme quanto você encontra nas BMWs um pouco mais esportivas, né? O curso da suspensão, quando você cai em buracos, em valetas, essas coisas, é bem curto. Então você sente a suspensão batendo de uma forma desconfortável em algumas situações ali um pouco mais chatas. E tem um outro comportamento um pouquinho mais específico que eu percebi aqui nela, que não me agradou também. É que quando você passa em lugares que o asfalto tem muita imperfeição, muitas subidas e descidas, igual essa aqui que a gente está agora, ela dá uma pulada, uma forma de passar as variações de elevação aqui para dentro, que é muito esquisito, que é um pouquinho desconfortável. Eu acho que isso talvez seja menos culpa da suspensão e mais culpa da altura do carro. Afinal de contas, a gente está falando de um carro que, além de ter uma carroceria alta, né, e você sentar alto, ela tem também um assoalho muito alto, porque afinal de contas tem todo um conjunto de baterias aqui embaixo do carro. Então na hora que soma isso tudo, você percebe esse comportamento um pouco balançante da suspensão, mas que pode passar um pouquinho de desconforto para quem está aqui dentro, mas muito longe de ser uma suspensão dura, chata ou que seja totalmente inviável aqui para o nosso solo brasileiro. E chegado ao fim da nossa volta, hora de falar os já tradicionais pontos positivos e negativos aqui do carro, e dessa vez sobre a i3. Diria que o primeiro ponto positivo dela, sem dúvida alguma, é o design. E o que eu quero falar quando eu falo design? Eu quero falar não sobre o carro ser feio ou bonito, porque isso é muito mais uma questão de gosto pessoal do que qualquer outra coisa. Eu quero falar sobre como que os engenheiros e os designers da BMW acertaram ao fazer um carro futurista que 10 anos atrás tinha um design futurista e que hoje, em 2022, continua sendo um carro que tem um design futurista e legal.
Então, sem dúvida, respeitável aqui o acerto que eles fizeram em relação a isso. Já o segundo ponto positivo dele é o conforto. É um carro bem confortável de dirigir, é um carro bem confortável de estar dentro. Isso eu falo sobre tudo, eu falo sobre os bancos que são muito bons, eu falo sobre a suspensão que apesar de ser um pouco mais firminha, ainda assim é muito confortável. E eu falo sobre principalmente o isolamento acústico da cabine, que é primoroso. Você praticamente não ouve nenhum barulho de suspensão, do carro acelerando, dos carros da sua volta, de vento. Realmente um carro muito bem isolado, muito confortável como um todo. Outro ponto, que é o terceiro ponto positivo, que também tem a ver um pouco com essa parte do conforto, é a ergonomia. Então um carro que tem muitos acertos que você faz para se sentar de uma forma confortável. É um carro que tem uma posição de dirigir um pouco diferente do convencional. É um carro que tem todo um design interior um pouquinho diferente do convencional e que ainda assim eu consegui me sentar e achar a minha posição em poucos segundos. Ou seja, elogiável, muito bom mesmo. E além desses 3 pontos positivos, ele tem também, obviamente, suas melhorias, os seus pontos negativos. O primeiro deles é a idade do projeto. A gente está falando de um carro que, beleza, em relação ao design, ele evoluiu muito bem, continua sendo um carro bem bacana e atualizado 10 anos depois. Mas quando a gente fala sobre a direção do carro, o interior, sobre algumas coisas de tecnologia, ele já está muito atrás do que é esperado de um carro dessa faixa de preço e principalmente de um carro elétrico, que teoricamente deveria ser um carro extremamente tecnológico. Algumas coisas que ficam faltando nele, por exemplo, é o espelhamento de celular sem fio, que inclusive ele não tem nem Android Auto, né? É só Apple CarPlay, mas isso é um problema geral da BMW. Mas como eu tinha comentado, ele não tem espelhamento de celular sem fio, ele não tem carregamento por indução, ele não tem controles mais modernos ali do interior do carro, ele ainda tem um seletor de marcha ali que tem um jeito um pouquinho mais antigo, e como um todo, ele é um carro que não tem mais todo aquele clamor de tecnologia que é esperado de um carro elétrico e com uma proposta tão futurista como ele é. Outro ponto que é aqui o seu segundo ponto negativo dele, que poderia ser melhor e tem muito a ver também com esse projeto um pouco mais antigo, é a autonomia da bateria. A gente está falando de um carro que tinha uma autonomia ainda menor no passado, mas que era vendido no Brasil com o extensor de autonomia ali a combustão. Agora não, a gente continua tendo um carro que tem uma autonomia pequena, óbvio, melhor do que era antigamente, mas continua sendo pequena, e sem a opção do extensor. Então isso acaba limitando a BMW 3 a apenas um carro que pode ser usado na cidade. Mesmo viagens mais curtas, como eu tinha comentado, acabam sendo limitadas pelos 260 km que ele tem de autonomia. E o terceiro ponto negativo dele, acho que isso também tem a ver com o projeto, mas um pouco menos do projeto ser antigo e um pouco mais com o projeto dele ser diferente. São essas portas traseiras, né? Como é que eu abro essa porta aqui dessa forma? É muito esquisito, eu tenho que abrir a porta da frente, aí depois eu tenho que vir, faço a mudança, abro a porta traseira, aí se eu for fechar a porta dianteira, ela não fecha, aí eu tenho que vir, fecha a porta traseira para depois fechar a dianteira. É um funcionamento muito esquisito. Mas acho que basicamente esse é o fim aqui dos pontos positivos e negativos da i3. Como um todo, né, continua sendo um carro extremamente legal e uma experiência muito legal de dirigir. Eu recomendo a i3, talvez não para compra para a maioria das pessoas, mas pelo menos para quem gosta de carro, vale a pena dirigir uma vez que seja, para você falar que você dirigiu um dos primeiros carros elétricos do mundo moderno. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui da BMW i3. Uma avaliação que tem um gostinho de despedida. Esse carro, depois de 9 anos no mercado, aí prestes a completar os seus 10 anos, vai sair do mercado, vai deixar de ser vendido, não só aqui no Brasil, mas como em todo mundo, e é um carro que não deixará um sucessor. Isso, mais uma vez, prova como que a BMW i3 realmente foi um projeto que saiu direto da prancheta de um designer e de um bando de engenheiro muito louco e foi para o mercado. Durante esses 9 anos que ela foi vendida, ela já emplacou mais de 250 mil carros pelo mundo, o que mostra não só como que o i3 é um carro que foi provado, que teve muito sucesso, como também mostra que a receita do carro elétrico veio para ficar. Não diria que isso aqui
é o que a gente vai ver no futuro. Talvez isso seja mais um rabisco do que as pessoas esperavam há 10 anos atrás que seria o futuro. Mas esse carro, ele tem um papel muito legal de dar os primeiros passos, de construir dentro das pessoas aquela expectativa do que é ser um carro elétrico. De mostrar para as pessoas que o carro elétrico é muito mais do que simplesmente um carrinho de golfe sobre rodas. E mostrar também como que você não precisa de ter um carro chato no dia a dia. Você pode ter um carro divertido, elétrico, com um design diferentão e ainda assim você tem um carro que é legal aí para uma família andar na cidade. Recomendo, como eu tinha comentado, que qualquer pessoa que goste de carro dirija aqui a i3 pelo menos uma vez na vida. Existem algumas locadoras de carro aqui no Brasil que tem esse modelo disponível para locação. Então, se você quiser experimentar um desses algum dia, eu diria para vocês irem atrás, porque é um carro que me surpreendeu positivamente em vários aspectos e é realmente um pedaço da história dos carros elétricos no mundo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais que estão aqui no topo da tela. Não deixe de se inscrever no canal também e dar o seu joinha para continuar incentivando o Drive-On a crescer cada vez mais e permitir que a gente traga mais vídeos com carros interessantes para vocês. Hoje foi a i3, mas qual que será o carro da semana que vem? Um abraço a todos e até mais!